E aí, meus amigos, Anderson do canal Lixa em Luxo, mais uma vez com vocês. Depois de algum tempo aí ausente do canal, tô com mais um trabalhinho aqui, um trabalhinho diferente. Vocês sabem que a gente aqui pega alguns trabalhos aí inusitados, né? E dessa vez eu estou com mais um aqui que chamou a atenção, né? E eu queria que vocês conferissem comigo aí. Alguém deve se lembrar, alguém já deve ter assistido o desenho Caverna do Dragão. Pois é, vai ter um aniversário aí de uma pessoa e o tema vai ser, acredito que vai ser Caverna do Dragão, pois me foi passado a missão de fazer as asas do Vingador. Vou mostrar para vocês aí a imagem, olha só. Pois é, galera, essa imagem aí é das asas do Vingador, né, para quem não conhece. E eu vou ter que fazer, né, o cliente trouxe aqui um modelo de papelão. Eu vou fazer uma armação de ferro e ele vai revestir com tecido lá. A minha parte vai ser fazer a armação de ferro, certo? E a parte que encaixa aí no corpo da pessoa. Vou mostrar aqui para vocês o modelo. Olha só, essa aqui é uma asa, né? Vou ter que fazer duas dessa. Vou ter que cortar aqui os arames para fazer toda essa silhueta. Tem mais um pegando daqui até lá e outro pegando daqui até lá, fazendo aí o contorno. Beleza? E o cliente vai revestir com tecido para ficar aí muito parecido com as asas do Vingador. Beleza? Segue o processo. O material que eu estou utilizando é esse ferro 4.2, certo? É o mesmo ferro que é utilizado para fazer estribo para a coluna. E eu espero que fique aí com uma resistência aí adequada, não fique mole demais, né? Mas vamos lá. Então é isso aí, pessoal, o material já está cortado. Já fiz aí, já moldei já, tudo na mão. Fui na mão mesmo. O ferro é mole. Fui devagarinho por aqui, ó. Já tem material para montar aí as duas asas. Eu vou fazer a armação agora, beleza?